Olá, boa tarde a todos os meus queridos amigos, seguidores do canal Portugal Condenado. O meu nome é Luís Furinho, sou cidadão nascido e criado em Portugal, pagador de impostos, sou residente do Entroncamento, sou vereador na Câmara Municipal do Entroncamento, o primeiro vereador eleito pelo Partido Chega neste nosso belo concelho. Hoje é dia 21, domingo ensolarado, dia 21 de setembro, o primeiro dia de outono, e estou aqui para falar com vocês, essencialmente e somente, do dia 19, na sexta-feira passada, num debate autárquico que aconteceu. Eu tenho aqui alguns dados para não me esquecer, de um debate autárquico que aconteceu no Cineteatro, aqui no Entroncamento, com os 7 candidatos autárquicos que vão, com certeza, assumir posse no dia 12 de outubro. Vão eleições e vamos ver quem ganha. Muito bem, 7 candidatos. Quero começar primeiro por falar aquele debate autárquico que foi promovido pelo IOL e pelo jornal Mediotejo.net. Portanto, o IOL estava presente o jornalista Ricardo Alves e pelo jornal Mediotejo o Mário Fonseca. Ora, uma nota muito importante, que eu considero muito importante. Eu não sou jornalista, portanto eu faço uns vídeos. Agora, os jornalistas têm que ser profissionais. Em Portugal nós estamos com um problema grave, porque nas nossas universidades, sobretudo no jornalismo, esses cidadãos que lá saem formados são todos de esquerda, raramente se arranja um que não seja de esquerda. Portanto, é um problema grave. E esse jornalista do Entroncamento, do IOL, do Entroncamento Online, realmente não sabe o que está a fazer. Durante todo o meu mandato, várias vezes escreveu sobre mim. Ótimo. Só que 2 vezes mencionou que era o deputado. Ora, esse jornalista ou não percebe nada de política ou não está nada atento. Um deputado pertence à Assembleia Municipal. Um deputado nunca é eleito para o Executivo. Certo? Ora, apresentou no início dos trabalhos, apresentou o grupo de trabalho e falou sobre as eleições de 2021, onde disse que o PS tinha ganho a Câmara, que é um facto. Tinha o presidente, o vice-presidente e o vereador, e que poucos votos depois, uma percentagem mínima, foram 64 votos, foi o PSD que ficou em segundo, com 3 vereadores. E após isso, o Chega elegeu um vereador. Bom, esse senhor jornalista, que estava a dormir provavelmente, não sabia o que estava a fazer, pela terceira vez diz que o Chega elegeu um deputado. Portanto, eu tive que chamar a atenção, no final dos trabalhos, a esse jornalista, porque não sabe o que estava a dizer. Mas tudo bem. Agora passamos para os candidatos. 7 candidatos. Da esquerda para o público que olha para o palco. Do lado esquerdo começava a esquerda política. E depois tínhamos a direita à direita. Do lado esquerdo nós tínhamos o Júlio. O Júlio, que representa o Bloco de Esquerda. E isto que eu vos vou dizer, eu digo isto com a maior mágoa. O Júlio é professor. Ok? O Júlio apareceu transfigurado de mulher, a dizer que é feminista e que defende as mulheres, pintado de mulher, vestido à mulher, mas não lhe faz mulher, certo? E ainda por cima, tivemos que estar nós do povo, o público que estava presente, tivemos que estar todo o debate a ter que olhar para cima e desviar o olhar, porque o Júlio foi para lá abrir as pernas, virado para a população a abrir as pernas. Portanto, Júlio, tu nasceste homem, vais morrer homem, nunca serás mulher, e é uma vergonha para todas as mulheres, que eu tenho 2 aqui em casa, é uma vergonha para todas as mulheres ter alguém que se diz representante das mulheres. Serás representante das mulheres no dia em que conseguires engravidar, parir, amamentar e tiveres o teu período. Até lá, apenas és alguém que tem um distúrbio de comportamento, ok? Que te queiras vestir com saia. Agora, ter alguém com este distúrbio de comportamento e ainda sendo professor, por favor, protejam as nossas crianças disto. Por favor. Muito bem. Bloco de Esquerda, a seguir tínhamos a CDU, que era o Rui Simões da CDU, que é um comunista de serviço, e depois passávamos para o João Félix, desculpem. Era o João Félix, que é da CDU, e depois, assim, é que era o Rui Simões, que pertence ao LIVRE, que é mais do mesmo. E, por fim, no final da esquerda, tínhamos o Mário Balsa, do Partido Socialista, que é o partido que administra esta Câmara há mais de uma década, há 12 anos. Portanto, não terá nada para dizer, a não ser a continuação. Do lado direito, tínhamos o Rui Madeira, do PSD,
o Nelson Cunha do Chega e o do Movimento Entroncamento da Linha Certa, o Carlos Monteiro. Ora, muito bem, da esquerda tenho pouco a dizer. Para o Júlio, do Bloco de Esquerda, nem vou perder muito tempo contigo. O tempo que abriste a boca foi apenas para vomitar lixo. Não trouxeste uma única proposta, para os entroncamentenses. Uma única proposta viável para que pudéssemos tentar pelo menos levar-te a sério. Não, só abrias a boca com esse viés comunista, de esquerda, bloquista, só para dizer mal dos outros. E que és feminista, e que defendes as mulheres, e que a mim ninguém me cala. O debate não era para isso. Portanto, com problemas na caixa dos parafusos, já nós temos aí muita gente. Portanto, o meu voto, nem à força. Zero pontos para a imagem desse cidadão e tivemos que o aguentar porque viva a democracia. Depois passámos para o João Félix, da CDU. Ora, João Félix, da CDU, representa o Partido Comunista, que foi o partido que nos últimos 2 séculos, e eu ainda não me esqueci, até porque tive história na escola, que foi o partido, o movimento, o partido, a ideologia que mais matou nos últimos 200 anos no mundo. O Partido Comunista. Quero lembrar que, salvo erro, temos 5 países na Europa onde é proibido os símbolos comunistas e onde essa gente não existe. Portanto, o João Félix não veio nada preparado, não sabia o que estava a dizer, nada, só dizia barbaridades. Cada vez que abria a boca, a gente arreganhava-se todos, só dizia barbaridades. Falou até que o problema da habitação está caríssimo, a construção está caríssima, em Lisboa já ultrapassa 1000 euros o metro quadrado, barbaridades. Cidadão João Félix, nós estamos a construir 64 apartamentos no entroncamento, contrários à minha vontade, 64 apartamentos construídos a custos controlados. O metro quadrado está a mais de 1.700 euros o metro quadrado, quando o valor de referência para o entroncamento era 546 euros o metro quadrado. Isto é, 3 vezes acima do valor de referência. Portanto, se em Lisboa está a mais de 1.000 euros o metro quadrado, o meu amigo não sabe o que está a dizer. Mais um que não merece atenção, pontos, 0. Livre. Bom, o Livre aparece, eu nunca dei muita atenção a esta gente, porque cada vez que falam para um grupo estrito de cidadãos, comunistas, de esquerda, e não estão com certeza a falar para mim, porque eu sou de direita, não é? Portanto, o Rui Simões chegou, teve algum discurso que teve ali algum sentido inicialmente, mas que depois começou, quanto mais falava, mais se enterrava, e por fim deu uma machadada total. Disse que se for eleito, em 4 meses resolve o problema da saúde no entroncamento. Amigo, só para dizer ao João Simões, não fazes a mínima ideia das grandes dificuldades que estão a existir a nível nacional e do entroncamento. Portanto, tudo isso é só treta, é só mentiras. O meu amigo abriu a boca só para dizer mentiras. Portanto, 0 pontos para o Livre. Passamos ao Mário Balsa. Ora, Mário Balsa, que é socialista, o governo do entroncamento já cá está há 12 anos socialista, é o governo que mais esteve no nosso país. E se vocês acham que o nosso país está um espetáculo, se vocês acham que o nosso concelho está um espetáculo, votem no Mário Balsa. Força! O Mário Balsa diz que, sendo eleito, nos primeiros 100 dias, vai mandar limpar as ruas todas da cidade e arranjar os jardins todos. Mário Balsa, mais um professor. É que eu estou feito ao vivo. Mas a gente quando não sabe fazer, ensina. Mário, o governo do entroncamento é socialista. E se os jardins e as ruas estão porcas, é graças à tua presidente e ao Fujão, ao teu amigo. Portanto, não é que agora vocês vão chegar e vão limpar isto tudo. Não, tu trazes já as soluções todas na manga. Não, o que vocês querem é continuar a construir casas populares para ter lá os vossos amigos, como o João Santos, ou esqueceste. É que eu não me esqueci, a população já esqueceu, mas eu não me esqueci. Portanto, o que vocês querem é construir casas populares para entregar aos amigos, para entregar à população, aos debilóides, que é para depois vocês terem a garantia de se manterem no poder, é o que vocês querem. Portanto, socialismo aqui na minha casa, não, 0. Ora, passamos então para a direita. Ora, direita, passamos para o PSD. PSD passaram 4 anos na Câmara Municipal. Tiveram algumas decisões de relevo, são os grandes conhecedores de grandes dossiês, têm algumas ideias interessantes, mas
como são de centro-direita, não são de direita, são centro-direita camuflada. Estamos a construir o bairro social, os senhores é que são também os grandes responsáveis, porque têm 3 votos. Vamos começar a construir, ou já estamos nas obras, da biblioteca, quando temos aqui uma biblioteca às moscas, porque os senhores acham que as bibliotecas são precisas. Portanto, esqueceram-se de dizer à população quanto é que vai custar essa biblioteca por ano aos contribuintes e quanto é que custa a construção, quantos milhões é que estamos ali a gastar por uma porcaria de uma biblioteca que é um armazém de livros. Portanto, os senhores são os grandes culpados. Portanto, os senhores são os grandes culpados e irão ser, apesar de ter mantido ainda travado o projeto dos 100 apartamentos, os senhores irão também ser os grandes culpados de se irem construir mais 100 apartamentos. Porque alguém disse que há uma lista de 200 pessoas no entroncamento que querem casa. Não são 200, são 2.000 ou 3.000. Porque aqui no entroncamento existe muito chulo, muita gente quer casa. Pô, façam como eu e que uma grande maioria vão ao banco e comprem. Se não tiverem capacidade de se endividar, arrendem. Se as rendas no entroncamento tiverem aqui caras, vão para a Atalaia, vão para a Barquinha, vão para o Pedragoso, vão para longe. Sempre foi feito assim. Eu só vivi sempre onde consegui pagar as minhas contas. E quando eu não consegui pagar, fui à procura de soluções. Não fui para a lista da Câmara Municipal porque quero uma casinha. Ok? Bom, o PSD quer acreditar que tem ali uma estrutura que precisa de ser trabalhada. Precisa de homens, não é mulheres, precisa de homens de caráter e determinação para nós limparmos este entroncamento. Limparmos desta imigração, desta invasão imigratória que nós tivemos. Para limpar este entroncamento e pôr esta gente toda a trabalhar. Esta gente que há... Bom, eu não vou dizer. Pronto, ok. Ok? Portanto, PSD, vou-lhe dar, não lhe vou dar o meu voto, vou-lhe dar por enquanto, vou-lhe dar a minha compreensão. Precisam de homens de caráter para endireitar este entroncamento. E os senhores, está difícil. Rui Madeira, professor, mais um professor, que a gente quando não sabe fazer ensina, ok? Professor de ginástica, professor de futebol, mas enfim, tudo bem, desporto, ok. Muito bem, seguindo-nos, vamos para o Nelson Cunha. Nelson, sociólogo, apareceu aqui, caiu de paraquedas, ele nem sequer deve ter sido militar, não sabe o que é descer de paraquedas, portanto caiu aqui de paraquedas. O Nelson Cunha, desde que chegou até este momento, nunca teve o tempo para dizer vamos ver se a gente vai resolver algumas situações, as situações mais prementes deste Conselho. Nunca me perguntou a mim, como sou cidadão do entroncamento, pagador de impostos, e nunca me perguntou a mim, como o primeiro vereador eleito pelo partido dele. Ok? Que estou nisto desde 2019. Ok? Portanto, ou é preciso mostrar outra vez o meu cartão. Ora, ele não teve interesse, tem uma raiva qualquer escondida sobre mim. Pá, Nelson, eu também não gosto de homens, ok? Mas política é política. E quando nós somos política, temos que tentar abrir um leque e gostarmos todos, ou pelo menos aceitarmos todos. Portanto, o Nelson tem feito uma carrada de erros, pontapés em cada pedra, que é uma coisa brutal. Tem na sua equipa alguns idiotas que não merecem nem a minha consideração, apenas os admiro porque se votarem Chega, são de admirar, pelo menos essa atitude. E teve uma postura boa, não permitiu se desmobilizar, não permitiu se distrair pelo Júlio, que estava sempre a atacar de forma idiota, de forma estúpida, sem sentido, e o Nelson teve tranquilidade, soube responder à altura, com educação, e tudo bem, estávamos lá para isso, para tirar todas as dúvidas. Ok, teve bem, poderia estar melhor, há dossiês em que ele não toca, que ele provavelmente nem conhece, mas poderia melhorar. Portanto, esteve bem, mas poderia melhorar. Ok? Vamos para o último candidato independente, portanto, que não se quer misturar com os partidos do sistema, nem de esquerda, nem de direita, e quer estar bem com todos. Ok? Que é o Carlos Monteiro. Quero lembrar que o Carlos Monteiro nós pertencemos toda à mesma equipa que lutámos em 2021 pelo Chega. O Carlos Monteiro é eleito, é deputado da Assembleia Municipal pelo Chega, e eu conheci o Carlos durante a nossa luta em 2021 e fui desenvolvendo o meu conhecimento com o Carlos durante 4 anos. Ora, então o que é que eu tenho a dizer sobre o deputado Carlos Monteiro, que agora é candidato ao Executivo do nosso Conselho? Ora, em 4 anos o Carlos falou 3 vezes, 4 talvez, nas reuniões da Assembleia Municipal. A grande maioria das vezes ninguém entendeu o que ele disse, ficámos todos a olhar uns para os outros.
E tudo o que disse e o que não disse, nada ficou como referência, pois não disse nada de jeito. E sendo do meu partido, custa-me dizer isto. Sendo eleito e pertencendo à minha equipa, custa-me dizer isto. Mas eu não estou aqui para fazer jeitos a ninguém. Eu estou aqui para procurar um candidato, votar por um candidato que eu considero competente. Portanto, o Carlos não disse nada durante 4 anos, não tem postura de político, não tem conhecimento dos dossiês e depois sobe um palco e vai fazer o quê? Ora bem, o que é que o Carlos Monteiro, do entroncamento na linha certa, fez? Primeiro, na apresentação, quando o jornalista Ricardo Alves disse que só havia um deputado eleito pelo Chega em 2021, ele devia ter levantado logo o bracinho e ter dito: desculpe, sou jornalista, o senhor tem que ir aprender. Foi um vereador e 3 deputados. E os deputados não são eleitos para o Executivo. Ok? Portanto, o Sr. Carlos ficou em silêncio porque não sabe dizer nada. Depois, falou que ele é que percebia de imobiliário e ele é que percebia de segurança. Mas não disse nada de jeito. Não apresentou uma única proposta para o que iria fazer no caso de ser eleito. Nenhuma única proposta. Um homem que está há 4 anos na Câmara Municipal, no Legislativo, que deveria ser conhecedor dos grandes dossiês, nenhuma proposta. Pior ainda, quando o PS, o Mário Balsa, disse que, em relação à saúde, que tínhamos acabado de receber mais um médico para reforçar o centro médico do entroncamento, o Carlos Monteiro era o único que sabia de informações privilegiadas que mais ninguém sabia. Não é um médico, é uma médica. É um género diferente. Portanto, e a senhora doutora, nessa mesma sexta-feira, no dia 19, já tinha entregue as chaves da casa que lhe cederam, ok? Para se ir embora, já não volta mais. Portanto, o Carlos devia ter logo levantado o bracinho e ter dito ao Sr. Mário Balsa, só ao candidato: esse médico que o senhor está a tentar vender à população problemas resolvidos, não, esse médico já foi. Portanto, também não falou nada. Não falou disso, nem falou de mais nada. Não falou do problema das bicicletas elétricas, que foi meio milhão de euros. Não falou dos problemas do Jardim de Infância de Sofia Melbranha, porque ninguém quis falar. Não falou na habitação social, porque ninguém quis falar. Não falou na limpeza, na falta de segurança da cidade. Ninguém, por acaso, dos que estavam, dos candidatos e da população, ninguém parou para pensar e dizer assim: estamos a falar de insegurança na cidade. Então, mas quantos agentes da PSP neste momento estão na esquadra? Se calhar eram 3. Um a atender os telefonemas e 2 para circularem na cidade. Portanto, façam as contas antes de criticar também a PSP. Nós, no entroncamento, já ultrapassámos largamente os 30 mil habitantes. 30 mil habitantes numa noite quando temos 3 agentes, é um agente para cada 10 mil habitantes. Deu para entender ou querem que eu vos faça um desenho? Ok? Portanto, não venham falar de insegurança quando nenhum dos candidatos pode resolver a situação. Após a inauguração da nova esquadra, foi-me garantida há 2 anos, que após essa inauguração, os agentes que estão na esquadra em Torres Novas vêm todos para o entroncamento, à exceção de 2, e a esquadra de Torres Novas passa a ser um posto. Já me disseram que é verdade, já me disseram que é mentira, eu aceitei como verdade pela pessoa que me disse. Se assim é, iremos ter um reforço considerável no entroncamento. Fora isso, ninguém falou disso. Portanto, Carlos Monteiro, 0. O meu voto, 0. E completamente despreparado. Eu preciso de gente preparada para gerir, eu e os entroncamentenses, para gerir o entroncamento. E já agora, para culminar e para terminar, eu gostaria, porque no fim eu pedi aos seus jornalistas que eu queria questionar os candidatos, porque eles estão lá para falar para nós, mas nós não os podemos questionar, porque se nós os questionarmos, se calhar não sabem responder. Pergunta que eu queria fazer aos seus candidatos fica aqui no ar e quero, a ver se este vídeo chega ao Ricardo Alves e ao Mário Fonseca, aos jornalistas de serviço. Pergunta que os senhores deviam ter feito e não fizeram. O bairro social Federico Risch, que está aqui embaixo, ok? Vulgo conhecido pelo bairro das etnias. Esse bairro, essas pessoas vão todas ser transferidas para os 64 apartamentos que estão a ser construídos, provavelmente no próximo ano, no próximo andar. Pergunta: o que é que os seus candidatos vão fazer àquele bairro velho? É para demolir, não é para demolir, é para restaurar, não é para restaurar? Se é para demolir, é para fazer o quê? Quais são os vossos projetos? Ok? Fica aqui a dica. Daqui do entroncamento, um forte abraço. O meu nome é Luís Furinho. Entroncamento aqui só na luta, para não deixar adormecer estes políticos de trazer por casa. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.